Olá pessoal, tudo bem? Aqui vamos gravar agora mais um exercício daquela playlist de exercícios resolvidos para a aula de termodinâmica 1. Esse aqui vai envolver primeira e segunda lei para sistemas fechados. Vamos começar então aqui a olhar para ele agora. Tá lá, ó, a gente tem um problema que inicialmente a gente tem um conjunto pistão-cilindro. Ele está isolado, tá? E ele contém dióxido de carbono, ou seja, não é ar. Já tem que trabalhar isso daí. Ele está a 800 kPa e a 300 Kelvin. Essa pressão é a temperatura inicial dele. Fala que o gás é então comprimido até 6 megapascal. E durante esse processo vai ser um processo adiabático e reversível. Tem algumas coisas que a gente precisa saber aqui. O que é o processo que é adiabático? O processo que é adiabático ele não tem troca de calor. Reversível significa que não tem geração de entropia. Isso aqui é importante por quê? Porque qual que é a segunda lei da termodinâmica que a gente expressa para a entropia? Não é essa daqui, ó. A integral da troca de calor sobre a temperatura para uma certa fronteira, certo? Mais a geração de entropia. Se por algum acaso a minha geração de entropia é igual a zero e eu não tenho troca de calor, isso aqui também é igual a zero, o meu processo é automaticamente um processo isentrópico. Isso aqui é igual a zero, a minha variação de entropia vai ser igual a zero. A propriedade de entropia não varia nesse processo. Agora pede para a gente calcular então. Calcule então a temperatura final e o trabalho envolvido, admitindo os dois casos. O primeiro caso com calor específico variável e o calor específico constante. O que quer dizer isso aqui para a gente? Se a gente lê calor específico variável, a gente está falando então que vai ser a hipótese, o modelo, na verdade, do gás ideal. E se a gente fala que é um calor específico constante, a gente está falando que é o modelo do gás perfeito ou gás frio. Bom, cada um, eu tenho até nas minhas aulas, eu explico claramente qual que é, né, a diferença de gás perfeito para gás ideal. A gente trabalha muito isso daí. Tem uma coisinha que eu queria comentar antes, que eu sempre comento que o exercício é exercícios que são tirados de livros, né? Eu acho que o autor do livro cometeu uma gafe nesse caso aí. Porque olha só, eu vou explicar essa gafe que ele cometeu aqui, que é a seguinte. Olha, você tem o estado 1, tá? Estado 1, e esse estado 1 vai estar o quê? Uma pressão 1 que é igual a 800 kPa. Essa pressão de 800 kPa ela é igual a 8 bar. E a gente tem a temperatura 1 que é igual a 300 Kelvin. E 300 Kelvin é 300 Kelvin, não precisa preocupar com mais nada não. A gente tem o estado 2 aqui, ó, o estado 2. Estado 2, a gente só sabe que ele está com essa pressão 2 que é igual a 6 megapascal, o que é igual a 60 bar. Beleza, tem isso daí. E a gente está trabalhando em todo esse processo aqui, ó, o nosso material é o CO2. O que a gente sabe sobre o CO2? Deixa eu pegar aqui, ó, Moran e Shapiro, tá? Vou pegar o livro do Moran e Shapiro e vou lá na tabela A1, que é essa primeira tabela aqui do livro do Moran e Shapiro, em que a gente tem essa informação aqui, ó. Ó, olha o CO2. O CO2 tem as seguintes informações sobre ele. Ele tem a massa molar dele é 44,01, a temperatura crítica é 304 e a pressão crítica é 73 bar, 74 bar. Vamos colocar isso aqui então. Olha, para o CO2 eu tenho essas três informações. A minha massa molar é igual a 44,01 kg por quilomol. A minha pressão crítica é igual a 73,9 bar. E a minha temperatura crítica é igual a 304 Kelvin. Beleza, isso a gente sabe sobre o CO2, tá? O que isso aqui implica para a gente? Implica, se a gente fosse analisar a nossa pressão reduzida, o estado 1, pegar o estado 1 que é o que a gente tem dados, informações sobre ele, a pressão reduzida aqui, ó, no estado 1, ele seria o quê? Seria 8 bar dividido por 73,9 bar. Isso aqui, olha, 8 dividido por 73, eu acho que 72 eu sei que é divisível por 8, né, dá 9, então eu sei que seria mais ou menos 1 sobre 9, 1 sobre 9 é mais ou menos 0,11, então isso aqui tá mais ou menos a faixa do 0,11. E eu sei que a temperatura reduzida para essa condição aqui vai ser o quê? A temperatura reduzida é igual a 300 Kelvin dividido por 304, o que dá para a gente aproximadamente 1. Isso aqui é praticamente 1.0, tá? 1.01, para a gente ficar mais preciso aí. Beleza? Então, e eu sei que nesse estado aqui agora, eu não tenho no estado 2, eu não sei qual que é a temperatura 2, eu não tenho ideia de qual que é a temperatura 2. Eu não tenho aqui ainda, mas eu sei que ele vai estar com uma pressão reduzida dele aqui agora, vai ser o que? 60 bar sobre 73,9. Nesse caso é um pouco mais complicado, né? 60 bar, ele está na faixa, se a gente dividir tudo aí por 6, isso aqui vai se dividir tudo aqui por 6 vai dar 10 sobre 12. 10 sobre 12, isso aí vai dar, sei lá, dá mais do que 0,9, né? Dá igual a 0, nossa, vai dar 0,
não, dá um pouquinho mais que 0,8 na verdade, 0,84, vamos pegar aqui, ó, tá mais ou menos essa faixa. O TR2 eu não tenho ideia de qual que dá, mas o PR2 dá isso daí. A questão interessante aqui é o seguinte, o que é a condição do gás ideal? A condição do gás ideal é essa daqui, ó, quando a gente tem essa condição em que o Z, que é o fator de compressibilidade, que é igual a PV sobre RT, ele é igual a 1, ou aproximadamente igual a 1. Nesse caso, isso não vai ser verdade. Não vai ser verdade. Por quê? Porque vamos pegar aqui, ó, no livro de Moura Shapiro, eu vou lá e vou pegar meu índice de figuras, eu vou dar um zoom nessa figura aqui, ó. Eita, nós. Aqui é foda que eu tenho que tirar isso aqui, senão ele acha que eu estou querendo descer o índice ali. Tá, eu vou dar um zoom aqui agora. Eu vou jogar essa figura lá pra gente, ó. Vou pegar aqui essa figura, aqui do gráfico de compressibilidade, eu vou jogar lá pra gente. Dentro do nosso journal aqui, que a gente vai trabalhar com ela. Ó, vou jogar ela aqui. Tá. Qual que vai ser, nesse caso, o nosso fator de compressibilidade para o estado 1? Para o estado 1, a gente está nessa pressão reduzida. Opa, deixa eu diminuir aqui. Mais um pouquinho, ó. Jogar aqui mais para cima. Aí, para ocupar o espaço certinho. Para esse gráfico, para esse estado 1 aqui, ó, a gente está nessa pressão reduzida de 0,11 e essa temperatura reduzida de 1. Então, se a gente for olhar realmente onde que está o nosso gráfico, ele vai estar por aqui, ó. Marcar as linhas aqui agora. No nosso gráfico, ele vai estar mais ou menos nessa região aqui, ó. 0,11. 0,11 está por aqui, ó. 0,11 mais ou menos. E a linha de TR igual a 1 é mais essa daqui, ó. Então ele estaria mais ou menos nessa faixa aqui. Ele estaria aproximadamente em 0,96, ou seja, estaria por aqui, ó, 0,96. E sabe o que é pior do que isso aí? Eu nem preciso saber qual que é a temperatura reduzida no estado 2. Por quê? Porque olha a pressão reduzida no estado 2, que deu ali para mim, o que? Deu 0,84. Olha essa pressão reduzida, onde é que ela está? Aqui, ó. Pressão reduzida está mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Ó, esse azul aqui que eu tracei agora. A minha temperatura reduzida, eu entendo que nesse processo de expansão, o que vai acontecer? Eu vou compressão no caso, né? Eu vou estar comprimindo, a minha pressão era 800 kPa, virou 60, virou 6 megapascal, ou seja, aumentou a pressão, a temperatura, eu imagino que ela vai aumentar também, de um gás ela vai aumentar. A minha temperatura pode até aumentar, mas ela teria que aumentar muito para eu conseguir chegar na região onde o meu fator de compressibilidade seja aproximadamente igual a 1, que seria esse daqui, ó. Seria nessa região aqui, ó. Ó. Eu teria que estar com uma temperatura reduzida, eu teria que dobrar, teria que chegar a ser mais de 600 Kelvin. Eu já vou adiantar que isso não vai acontecer, eu até tenho os resultados finais aqui, ó. Não chega a 600 Kelvin não. Chegar um fator de compressibilidade vai chegar, o TR na verdade vai estar chegando na faixa de 450 Kelvin, vai chegar no máximo 1.5, né? Então nessa faixa de 1.5 eu estaria por aqui, ó, 1.5, ó. O meu fator de compressibilidade seria 0.92 por aí. Ou seja, o meu fator de compressibilidade deveria morrer nessa faixa aqui, ó. Ó, 0.92. Se mantivesse a mesma temperatura reduzida, olha onde que ia cair o meu fator de compressibilidade, cair lá para baixo. Ou seja, a consideração do gás ideal, que foi feita aí pelo autor, né, pelos autores, ela é uma aproximação grosseira. A gente está falando aqui de algo que estava aqui na faixa, nessa faixa inicial aqui, ó. Ela estava peraí, deixa eu ver. Ela teria que estar por aqui, olha só, na faixa inicial, que é aquela faixa que eu falei, olha, estamos aqui com 0.11, ela estaria aqui mais ou menos 0,98. Mas no outro caso não, no outro caso ela vai terminar aqui em 0,93. Eu poderia até forçar um pouquinho, se eu for ver mesmo, é só essa temperatura reduzida, seguindo aqui essa faixa de TR igual a 0,1, ela na verdade já vai estar por aqui, ó 0,96 na verdade, sabe, não é um valor muito alto não. Não é um valor muito alto, né? Esse valor, o valor aqui, essa aqui linha que está azul, porque ela está escondida. Ó. Essa linha aqui ela é vermelha, tá vendo? Essa linha aqui, ela estaria mais ou menos 0,96. 0,96 é um valor que a gente vai considerar como gás ideal? Olha, para mim tem um erro aí de 4%, tá? Mas é uma consideração que poderia ser feita. Mas a gente vai assumir aqui, eu vou retirar os meus bois do caminho, eu vou falar o seguinte, olha, vamos fingir que para esse exercício tudo é gás ideal, tá? Então para o nosso exercício a gente vai simplificar, a gente sabe que ocorre isso daqui, ó, nós sabemos, os autores do livro não sabem, mas nós sabemos que há uma aproximação, eu vou falar até grosseira
para a condição de gás ideal. Mas tem que ser, porque se nesse caso não for, eu vou até explicar isso para vocês também. Eu cheguei a resolver esse exercício em sala, eu vou explicar isso para vocês. Olha, se não for condição de gás ideal, todas as tabelas que nós temos aqui, ó, são essas tabelas, deixa eu pegar aqui as tabelas A22, A23, estão lá em cima, né? Aqui, ó, essas tabelas aqui, por exemplo. Ó. Tabela A22, tabela 23, todas elas só valem se for gás ideal. Isso aí só vale se o Z for igual a 1. Então como é que a gente vai resolver esse exercício? A gente ia chegar agora e falar, olha, não temos a condição de gás ideal, mas a gente não tem como resolver, então fecha o livro, acabou o exercício, vamos embora. Mas a gente tem que resolver, né? Vamos resolver mesmo com a aproximação que a gente tem. Então vamos fazer considerando que o nosso Z é igual a 1. Por quê? Porque se eu não tiver o Z igual a 1, eu não posso usar isso aqui, porque isso aqui só vale para gás ideal. O meu gás ideal só ocorre quando eu tenho o Z igual a 1. Então beleza, então vamos fazer essa aproximação para a gente conseguir continuar resolvendo nosso exercício. E vamos continuar por aqui. Ó. Então eu tenho lá, para esse caso inicial aqui, ó, eu tenho essa equação que eu vou utilizar, que é a equação do gás ideal. Como é que eu estou usando aqui a cor? Estou usando verde, então vai ser. Eu tenho essa aproximação do gás ideal aqui, que ela é o quê? PV é igual a RT1, eu tenho volume específico em 1, pressão em 1, eu tenho para o gás ideal em 2, P2, V2 é igual a RT2, tá? E eu vou ter que encontrar, mas isso daí são as equações do gás ideal que eu tenho para os dois. Eu já sei, agora eu estou assumindo, agora eu estou começando o exercício de verdade, botando o carro, aterrissando, né, no chão, e agora vamos começar o exercício de verdade. Eu tenho essas duas equações que podem ser utilizadas. Eu vou querer encontrar, na verdade, qual que é o meu trabalho que está sendo realizado. Uma das questões é essa, eu quero saber qual que é o trabalho que está sendo realizado, eu quero saber a temperatura final. Bom, o meu trabalho, se eu usar a primeira lei da termodinâmica, ela é isso aqui, ó, a variação de energia total é igual ao calor trocado menos o trabalho. Eu sei que essa energia total ela é uma parcela, ela é uma soma de 3 parcelas, mais a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial para um processo que eu não tenho nenhuma variação de energia química, etc. Mas nesse caso aqui eu não tenho nenhuma variação de energia cinética, nem de energia potencial, ou seja, a minha energia total é simplesmente a variação da energia interna, que é igual a Q menos W, mas eu sei também que eu não tenho nenhuma troca de calor, isso aqui vai embora, porque eu sei que o processo é adiabático. Então, se eu não tenho troca de calor, todo o meu trabalho que é realizado, ó, o trabalho realizado por esse processo é simplesmente igual a menos o delta U, tá beleza? É simplesmente isso daí. Deixa eu ver qual que é a unidade que eu pedi esse trabalho aqui. A unidade pedida de trabalho, não falou, né? Trabalho envolvido, mas está dando trabalho lá em kJ por quilograma. Não falou massa também, qual que é a massa que tem de gás. Então, a gente, quando não fala massa, quando fala quantidade, a gente não consegue encontrar massa, a gente simplesmente fala que o trabalho vai ser kJ por quilograma, tá? É uma forma de você analisar o trabalho também. Essa daqui é a informação que a gente precisa, ó. Precisa dessa daqui, para a gente resolver esse problema, tá? E agora a gente vai depender de como a gente vai resolver para encontrar essa solução. A primeira solução que é pedida é essa aqui, ó, para a gente usar é o calor específico variável. Então, nesse caso aqui, a gente tem que utilizar o modelo do gás ideal, tá? E para o modelo do gás ideal, o que a gente tem? Quais são as considerações que a gente tem? Olha, essa variação, a gente sabe que para o gás ideal, para qualquer gás ideal, a energia interna é simplesmente uma função da temperatura. Então, se eu encontrar a temperatura, eu encontro essa energia interna, eu encontro qual que é o trabalho que está sendo realizado, tá? Então, a minha solução que eu quero encontrar, na verdade, é encontrar qual que é a temperatura primeiro. Mas como que eu encontro essa temperatura? Eu não tenho nenhuma informação, não sei como é que essa temperatura varia. Eu só sei isso aqui, ó. Eu só sei que o meu... Posso até dizer isso aqui para esse problema, tá? Posso até tentar resolver por essa fórmula aqui, ó. Eu posso até tentar fazer assim, ó. O meu P1, V1 é igual a R, T1. E eu sei que o meu P2, V2 é igual a R, T2. Então eu posso escrever dessa forma. P1, V1 sobre T1 é igual a R. Isolei o R, que também isolando o R do outro lado vai dar o quê? P2, V2 sobre T2. Só que tem um problema. Eu tenho essa informação aqui. Eu tenho P, eu tenho T. Eu tenho para o meu estado 1, eu tenho a pressão em 1, eu tenho a temperatura em 1, eu posso encontrar esse volume específico em 1, mas aqui eu não tenho, eu não sei qual que é o meu P2 e eu não sei qual que é o meu T2, eu não tenho como encontrar essas informações. Como que eu vou encontrar isso aí? Na verdade, né, eu tenho isso aqui, né, eu tenho P2, né, o meu P2 é dado, é a pressão de 6 megapascal, mas eu não tenho o meu V2, então eu não consigo resolver esse problema aqui, ó. Eu não tenho V2, então ficam duas incógnitas numa equação. Eu precisaria de uma outra equação, uma equação que tenha só T2. E eu tenho essa equação. Por quê? Porque me foi dado no problema, aquela questão da segunda lei da termodinâmica, me foi dado no problema isso daqui, ó, que a minha variação de entropia ela é igual a zero. A propriedade de entropia não varia porque o processo é adiabático e é reversível. Então, nesse caso, eu vou usar essa informação aqui agora. Ó, a minha variação de entropia
é igual a zero, e eu sei que essa variação de igual a zero, para um gás ideal, como é que eu consigo formular ela? Ela é igual a quê? Ela é igual a S0 de T2 menos S0 de T1, fecha aqui o colchetes, menos o R ln de P2 sobre P1. Eu tenho essa informação, essa é a equação da variação de entropia para gases ideais. E aqui eu tenho todas as informações agora. Eu tenho P2, eu tenho P1, a minha pressão inicial é de 800 kPa, a pressão final é de 6 MPa. Eu tenho T1, vai me sobrar só o S0 de T2, com uma grande vantagem, tá? Essa equação aqui, ó, ela tá na base molar, tá? Está na base mássica, perdão, está na base mássica. Mas quando eu for olhar lá na tabela para o CO2, que é essa tabela aqui, ó, que eu não vou poder olhar na tabela 22, porque a tabela 22 é só para o ar. Só o ar tem tabela de gás ideal, em que eu vou achar energia interna, S0, entalpia, eu vou achar isso daí na base mássica. Para todos os outros gases, eu acho lá no livro do Moran Shapiro na base molar. Tem aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é dado energia interna em kJ por quilomol. Mas tem uma grande vantagem aqui. Se é igual a zero na base molar, se é igual a zero na base mássica, é igual a zero na base molar também. Ou seja, eu posso reescrever essa equação na forma da base. Vou escrever aqui, ó, agora na base molar. Ela é a mesma coisa, ela vai ser isso aqui, ó. Vai ser o ΔS barra, que está na base molar agora, é igual a zero. Isso aqui é igual ao quê? Eu vou usar aqueles S0 barra lá, o S0 barra de T2 menos o S0 barra de T1, fecha aqui o colchetes, e aí menos o R. E esse R agora não é mais o R do gás específico, é o R no universal, aquele 8,314 kJ por kmol Kelvin, ln de P2 sobre P1. Beleza? É isso aqui, ó. E eu posso usar essa formulação aqui até o final. Eu vou simplesmente isolar esse S0 de T2, ou seja, meu S0 barra de T2 é igual a R barra de logaritmo neperiano de P2 sobre P1 mais o S0 barra de T1. Ou seja, todos esses dados que estão aqui, ó, são conhecidos. Todos os dados aqui são conhecidos. Eu só simplesmente vou encontrar o meu S0 de T2, e a partir do momento que eu encontrar o S0 de T2, eu venho aqui nessa tabela, ó, o meu S0 aqui, eu vou encontrar o S0, cada S0 tem uma temperatura, ou seja, eu vou identificar qual que é o meu valor de S0, onde ele está, no meio de qual desses valores está, e fazer a interpolação para encontrar qual que é a minha temperatura em 2, tá? Bem geral, bem simples esse exercício. Então, eu encontrei aqui o S0, encontrei a temperatura 2. Eu encontrei a temperatura 2, qual que é a vantagem? A temperatura, para cada temperatura, eu tenho o S0, tenho também a energia interna específica na base molar. Então eu posso simplesmente, eu encontrei lá qual que é o meu S0, eu uso a mesma interpolação novamente, para aquela mesma temperatura, eu vou achar agora qual que é a energia interna. E achei a energia interna, então agora eu sei isso aqui, ó, eu posso simplesmente substituir na minha fórmula, que vai ser o meu trabalho, agora eu vou calcular que é o trabalho, como é que eu coloquei lá em cima? O trabalho é igual a menos ΔU. Isso aqui é o trabalho é igual a menos ΔU. A energia interna, mas isso aqui está naquela forma extensiva, né? Eu vou dividir todo mundo pela massa, e eu vou ter as unidades agora, as minhas unidades vão se transformar em unidades de kJ por quilograma, tá? Vai virar tudo kJ por quilograma aqui, ou seja, a minha fórmula, descendo aqui um pouquinho, vai virar o meu trabalho sobre a massa é igual a menos U2 menos U1. Nesse caso aqui, ó, é o 2 menos o 1, eles estão na base mássica, tá? Não tem barra ali. Só que eu tenho os valores na tabela, os valores de tabela estão na base molar. Então eu tenho que converter isso daqui, ó, tenho que fazer essa conversão aqui, ó. Transformar isso daqui em quê? Na fórmula que eu vou usar agora no lado direito da equação, a fórmula na base molar, que é U barra 2 menos U barra 1, dividido pela massa molar de CO2. Isso daqui é a solução final que eu tenho que encontrar. Só que agora tudo aqui depende só da temperatura. Eu já tendo a temperatura 1 e tendo a temperatura 2, eu não preciso me preocupar com o valor que eu tenho aí com nenhum outro valor que eu preciso encontrar. Isso aqui é a resposta que eu tenho para o caso que eu estou usando o modelo de gás ideal. Agora, fica aquela dúvida. Vamos passar aqui para baixo. Fica aquela dúvida. Opa, acho que eu joguei aqui errado. O negócio tá. Fica aquela dúvida, vamos passar aqui para baixo. Ó. Vamos supor agora que eu estou resolvendo para o modelo do gás perfeito. Modelo do gás perfeito, aí essa é a minha
segundo a solução que eu preciso encontrar, né? Que agora eu tenho o quê? O que eu tenho nessa formação que é o B? Eu tenho meus CPs e CVs constantes. Isso aqui já vai me facilitar pra caramba. Vai facilitar em duas coisas, na verdade, né? A primeira vai ser encontrar a minha temperatura. Olha, existem duas formas de encontrar a temperatura, tá? A primeira forma de encontrar a temperatura em 2, eu ainda não sei, né? Nesse caso aqui, eu estou partindo do mesmo estado, então T2, não faço ideia de qual que é. Eu tenho duas formas de encontrar esse T2, tá? Eu vou botar a primeira aqui, a gente vai ver, que seria essa aqui, ó. Eu posso usar a mesma formulação que o delta de S barra é igual a 0, então eu posso escrever isso aqui dessa forma. Agora aquela integral, porque eu coloquei os S0s, né, esse S0 de T2 menos o S0 de T1, eles substituem a solução de uma integral de 1 a 2 com calor específico e pressão constante numa certa temperatura sobre a temperatura integrado ao longo da temperatura. É isso aqui, ele substitui isso. Só que nesse caso o nosso CP é constante, então não preciso usar esses valores aqui agora, ó, são desnecessários, porque isso aqui é simplesmente, a solução dessa integral aqui é simplesmente isso, ó, o CP ln de T2 sobre T1. Nesse caso, então, é só fazer isso. Eu vou ter um CP ln de T2 sobre T1 menos o R da base, também que está na base, eu tenho que verificar esse CP aqui agora, ele vai estar, tem isso, né? Esse CP, eu consigo buscar esse CP na tabela A23, quer ver? Está aqui, ó. Tá antes dessas tabelas aqui agora. Estou na tabela 22. Esse CP eu consigo buscar ele aqui, ó. Um CP médio, por exemplo. Eu posso buscar um CP para a temperatura inicial. Para o dióxido de carbono, ele é dado em kJ por quilograma Kelvin. Eu posso buscar aqui, ó. Eu comecei na temperatura, no caso, minha temperatura inicial é 300 Kelvin. Eu posso observar, a minha temperatura talvez varie um pouco, chegue até 550 Kelvin. Faço uma média desses CPs aqui. Esse seria um CP médio nessa região, tá? Eu vou chamar isso de CP barra, e ele é dado em unidade de kJ por quilograma Kelvin. Então aqui eu não preciso usar base molar, não. Aqui é o S mesmo, é o S na base mássica, tá? Então aqui eu vou falar isso, ó, o S na base mássica é igual a 0. Isso aqui eu vou falar que é uma média de CPs, tá? Média de CPs, e o R ln de P2 sobre P1. Aí eu vou ter que agora isolar o meu T2. Como é que eu faço isso? Primeiramente eu vou considerar isso aqui, ó. Fiz isso aqui dessa forma. ln de T2 sobre T1 elevado a CP barra é igual a ln de P2 sobre P1 elevado a R. E nesse caso aqui eu posso jogar o exponencial para todo mundo, né? O exponencial para todos esses aqui agora, e vai ficar como? Vai ficar um T2 sobre T1, que é igual a P2 sobre P1 elevado a R sobre CP barra, tá? R sobre o CP barra. Isso aqui me dá a informação então do que eu preciso. Agora eu poderia encontrar o meu T2, ó, é igual a T1 multiplicado por P2 sobre P1 elevado ao R dividido pelo CP barra. É isso aí, seria a minha solução. Essa seria uma forma de achar. A outra forma também, que aí eu me esqueci, né? Olha só, esse dado aqui é o modelo do gás perfeito. Para gases perfeitos, a gente pode usar o K, a gente pode usar aquela formulação que é dada. Ó, para gases perfeitos, a gente já tem essa formulação aqui que a gente pode derivar, ela é dada, eu dei nas aulas, eu mostro como é que ela é feita, que é essa aqui, ó. É o T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K sobre menos 1 sobre K. É isso aí. Ou seja, eu posso só resolver esse problema aqui, vai ficar com T2 é igual a T1 P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K. Essa é a minha formulação final. Onde que eu vou achar esse valor de K? Eu também vou vir aqui, ó. Vou vir aqui nesses valores de K para CO2. Olha, os valores de K estão dados na terceira coluna, tá vendo? Eu posso usar esse valor aqui, 1,288. Eu posso fazer uma média de K aqui entre os valores que eu achar que sejam os valores úteis. Falar assim, olha, eu acho que o meu K vai até, sei lá, talvez a minha temperatura chegue até 500, até 600. Eu não sei qual que é. Eu posso chutar inicialmente. E depois que eu achar a temperatura 2, eu falo assim, então talvez eu consiga melhorar essa estimativa aí. Talvez eu possa usar um outro valor, né? Porque se eu mudar aqui um pouquinho, vamos supor, se eu pego, sei lá, 400 ou 500 ou 550, não necessariamente vai cair naquela faixa, sabe? O meu K não vai variar tanto, assim, o meu T2 não vai variar tanto. Então eu vou chegar no T2 final, que vai ser mais ou menos ali 450, 460, eu falo, opa,
Está nessa faixa, então eu vou reutilizar, vou recalcular o meu K para estar dentro dessa faixa. Vai ser um K médio entre 300 e, sei lá, 450. Eu faço esse K médio aqui e eu jogo ele aqui agora como meu K intermediário desses aí, eu jogo ele aqui agora e calculo o novo valor de T2. Eu posso interpolar e fazer isso de maneira iterativa, né, para obter uma solução. Então, para casos perfeitos eu tenho isso aí. E agora, como é que fica a minha solução, que eu posso usar aqui, ó? Agora eu preciso calcular, já que eu sei o T2, eu acabei de calcular o T2 aqui. Ó, meu T2 está calculado, já sei qual é a informação que eu preciso para ele, tem essa maneira 1, maneira 2 aí de encontrar o T2. Agora eu faço o seguinte, né, eu sei aqui que eu tenho esse trabalho sobre M, eu sei que ele é igual a menos essa variação da energia interna específica, só que tem um detalhe. Como eu sei também que o meu CP e CV é constante, o que é a definição de CV mesmo? Meu CV ele não é igual a del U sobre del T para um processo a volume constante, só que agora eu tenho esse processo a volume constante, ele é uma constante, então eu sei que nesse caso, né, eu estou considerando que para um gás perfeito ou um gás ideal, essa energia interna depende só da temperatura. Então eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó, CV é igual a du sobre dt. E neste caso eu posso então reorganizar minhas equações, que vai virar dessa forma, du é igual a CV dt, tá vendo? E aí eu posso integrar isso aqui dos dois lados, vai virar o quê? U2 menos U1 é igual ao CV, que é uma constante, T2 menos T1. E aí eu posso simplesmente substituir isso aqui, ó, o meu trabalho sobre a massa, vai ser aquela unidade final que a gente já viu, que é kJ por quilograma, é igual a menos esse CV, e esse CV novamente, tá? Pode ser um CV médio aqui, ó, posso vir aqui buscar um CV intermediário, ou buscar o CV inicial, que tem aqui, que é 0,657, são aproximações mesmo, a gente vai ter que aproximar de um jeito ou de outro, né? Então, nesse caso aqui a gente usa esse CV vezes T2 menos T1, e o T2 e T1 são dados conhecidos, ou seja, resolvemos a equação sem precisar resolver nada numericamente, tem a resposta lá em cima, vocês podem conferir depois, tá? E essa daí é a forma que a gente conseguiu encontrar. As soluções e as equações estão todas dadas. Vocês podem ir e vir nesse exercício aqui e identificar esses pontos, inclusive o meu puxão de orelha para cima do livro de onde eu tirei, que é o livro do Bornag e Sontag, que eu acho que eles fizeram uma consideração aí meio grosseira para falar que isso é gás ideal. Tudo bem? Fica aí a minha solução final, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.